Olá, gente! Voltamos com mais um episódio do Diminuto. Hoje vamos falar sobre 3 áreas dos estudos linguísticos que nos dão uma visão articulada quando as consideramos em conjunto e que nos levam a uma melhor compreensão da língua a partir disso: sintaxe, semântica e pragmática. Como compreendemos que ninguém se comunica restritamente por frases, como ainda hoje os trabalhos gramaticais tradicionais insistem em fazer. Mas o que estamos querendo dizer com isso, já que você pode estar pensando, mas eu falo por frase sim. É isso, Aguiar. Isso realmente é uma confusão muito comum, Coelho, mas basta pensarmos que se dissermos socorro ou então cruzes, os mesmos que dizem isso vão dizer que é uma palavra só e não uma frase, mas na verdade se trata de um texto. Então de cara já acaba com a confusão que muitos têm por causa de definições e conceitos dados por gramáticas a respeito de frase, oração e período, e que por isso linguistas optam por usar o termo enunciado. E como todo texto é produzido por um falante, ou seja, alguém dotado da faculdade da linguagem, existe uma intencionalidade naquilo, portanto, não pode ser isolado do mundo, retirado de suas condições de produção, como se não dependesse de um contexto. Se eu pego uma frase e me limito a cortá-la em pedacinhos com o objetivo de dar nome a eles, posso aprender muito sobre isso, mas também vou deixar de aprender outras coisas, quem sabe até mais interessantes, como quem usou essa frase, quem a pronunciou ou escreveu. Só esse quem, para ser respondido, exigiria uma série de informações: nacionalidade do falante, origem geográfica, sexo, faixa etária, etnia, nível de escolaridade, nível de renda econômica, etc. Em seguida poderemos perguntar: a que coisas do mundo real se refere o texto produzido? Quais foram as intenções do falante ao usar precisamente aquelas palavras naquele arranjo e não em outro? Que efeitos ele quis produzir em seus interlocutores? De que modo essa frase está articulada com todo o resto do texto de que ela faz parte? Então, uma vez estabelecido esse conjunto de coisas, temos a base para efetivamente tratarmos sobre a sintaxe, a semântica e a pragmática, com suas definições e exemplos que facilitem a absorção de seus significados na prática, no mundo real. Vejamos as definições. Comecemos pela sintaxe, que é o estudo da relação que as palavras, ou os signos linguísticos, melhor dizendo, mantêm entre si. Quando nos referimos à sintaxe, estamos, na verdade, abordando sempre fenômenos referentes à morfossintaxe, que é a relação das unidades significativas, radical e desinências que compõem as palavras. Já a semântica é o estudo da relação que os signos linguísticos mantêm com as coisas que eles designam, com as coisas do mundo real às quais eles se referem. E por fim, a pragmática é o estudo da relação que os usuários da língua mantêm com os signos linguísticos e com os demais falantes. Uma vez que já acessamos a tais definições, vejamos a manifestação disso tudo na prática, por meio de um exemplo bem simples e rotineiro. Imaginemos o professor prestes a iniciar uma apresentação em que irá projetar imagens, mas as luzes da sala estão todas acesas, assim atrapalhando a nitidez das imagens, o que leva o professor a virar para um aluno perto do interruptor e dizer: "As luzes, por favor", o que leva o aluno a apagar as luzes. Agora pense que após o término da apresentação, ele vira novamente para o mesmo aluno e diz: "As luzes, por favor", o que leva o aluno a acender as luzes. Perceba, o professor fez uso do mesmo arranjo de palavras, na mesma ordem, mas obteve duas ações opostas: escurecer e iluminar. Então, embora sintaticamente não tenha havido nenhuma mudança, como o aluno compreendeu perfeitamente ambos os pedidos? Você com certeza sabe responder essa. O aluno captou a intenção do professor mediante o contexto de enunciação, ou seja, ao ver que o professor iria se valer de imagens projetadas em uma sala clara, ele entendeu que a sala precisava estar escura, ao passo que, na segunda vez, entendeu que a apresentação tinha acabado e o professor gostaria que todos o enxergassem bem e vice-versa. Logo, semanticamente, as luzes, por favor, no primeiro momento significava apagar e no segundo significava acender. Então, pragmaticamente, ocorreu um efeito provocado pelo professor no aluno, pois usando 4 pequeninas palavras, ele conseguiu fazer com que o aluno executasse exatamente o que ele desejava, cumprindo sua intenção. Para concluir, podemos dar um outro exemplo simples com 2 frases parecidas. Eu prometo que pagarei essa dívida antes de maio. E ele promete que pagará essa dívida antes de maio. Horas, não há nenhuma diferença sintática entre ambos os enunciados, mas se prosseguirmos nosso exame e passarmos a fazer uma análise semântica e pragmática, vamos descobrir que existem sim diferenças. Quando uma pessoa diz "eu prometo", ela não está apenas dizendo que promete, ela está também fazendo uma promessa, assumindo um compromisso, empenhando o seu próprio nome. Aqui, portanto, dizer é fazer. Quando uma pessoa, porém, diz "ele promete", ela mesma não está prometendo nada, não está assumindo nenhum compromisso, está apenas relatando um fato, falando da promessa feita por uma outra pessoa que pode nem estar presente naquele momento de enunciação. Conseguiu perceber como nossa compreensão sobre a língua fica mais complexa, mais rica, mais maleável quando consideramos vários pontos de vista, sobretudo se observarmos as possíveis articulações neste conjunto sintaxe semântica pragmática? E se eu te disser que isso pode manifestar diferenças de significados entre Brasil e Portugal? Ficou interessado? Então nos acompanhe na parte 2.
Sim, isso mesmo. Teremos a continuação deste tema no Diminuto 31 e contamos com você. Esperamos que tenha curtido tanto quanto a gente. Já pedindo pra deixar seu like, ele nos ajuda demais, porque o algoritmo do YouTube entende que estão gostando e ele mesmo indica os nossos vídeos pra mais pessoas. Até o próximo Diminuto. Tchau, gente! E não deixe de se inscrever e assistir aos outros vídeos aqui do canal. Tem muita coisa boa. Então, como eu sempre digo, um abraço nada diminuto. Tchau!